Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste neste programa da APNC, Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística. Este é o programa APNC com você, um programa de debates descontraídos, trazendo sempre algum tema de interesse do público em geral, e especialmente dos profissionais numerólogos. A APNC, Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, é uma entidade privada e democrática sem fins lucrativos que visa congregar os profissionais atuando com a numerologia cabalística, oferecendo-lhes atualizações, suporte, legalidade e benefícios por meio de parcerias com fornecedores de serviços essenciais ao seu exercício profissional. Além disso, visa unificar os preceitos e fundamentos da numerologia cabalística em torno de suas bases científicas e psicológicas, como um recurso eficaz de autoconhecimento e de harmonização de vidas humanas e de empreendimentos corporativos. A APNC fortalece os seus filiados, ajudando-os a desenvolver suas habilidades e a direcionar os seus talentos e recursos de forma mais produtiva e ética em prol dos seus consulentes. A APNC quer ser também uma fonte de referência para os que buscam um profissional de numerologia cabalística, seja para fazer o seu mapa pessoal, seja... Só um minutinho, por gentileza. Ok? Seja para quem deseja fazer seu mapa pessoal ou para uma consultoria empresarial. Os profissionais filiados na APNC são referendados por um código de ética e uma postura profissional. O consulente terá aqui na APNC um canal também para comunicar, elogiar e, se for o caso, até denunciar os profissionais conforme as suas condutas. Muito bem, hoje nós colocamos como tema de debate a seguinte questão: existem, afinal, números maléficos? Nós temos visto muito essa questão de interpretações equivocadas, superficialistas e muitas vezes fantasiosas a respeito dos significados dos números, o que eles são de fato. Na introdução da chamada deste programa, nós colocamos o seguinte: a ideia de que os números, por possuírem a mais elevada virtude, produzem sempre o que é bem e nunca o que é mal, refere-se à justiça, à equanimidade do temperamento e a tudo que é harmonioso. Isso está no livro Isis Sem Véu, volume 1, página 80, da Helena Blavatsky. Esta citação esta citação indica que nós estamos no caminho certo ao propormos que os números são chaves de acesso ao conhecimento, a um conhecimento profundo e extenso, e são também uma linguagem universal, que eles não podem ser restritivos, como são interpretados alguns, não podem ser materialistas, como outros são interpretados, ou nefastos e maléficos, como também alguns são interpretados, e por muitos numerólogos, de um modo geral, que nós vemos aí na internet e até mesmo em livros. E eu faço aqui uma provocação. Nós somos ainda tão infantis em termos de conhecimentos sobre a vida, o mundo, o universo e o cosmos, de um modo geral, que nós tornamos os números, os astros e também os arcanos do tarô meros jogos de adivinhação ou chaves mágicas para obter riqueza, fama e prosperidade. E muitas vezes só para vasculhar o passado ou adivinhar o futuro. Está na hora de encararmos a verdade, ou pelo menos de tentarmos ir ao seu encontro e assim desmistificarmos esses falsos mitos criados em torno de nossa ignorância sobre os números e suas revelações nos mapas pessoais gerados por eles. Estamos, pois, diante do momento que nos solicita irmos avante em busca da verdade
E será este o tema do nosso debate no programa APNC com você hoje. Bom, os números são também luzes que se acendem na consciência humana, iluminando e revelando verdades e formas, as verdades e as formas da criação, da vida e dos universos. Seja pelos resultados das suas equações matemáticas, concebidos na física, na química, na geometria, na astronomia e em tantas outras manifestações das ciências e da psicologia, seja pelos seus aspectos arcanológicos, arquetípicos, filosóficos, como ciência reveladora, que é a numerologia, esta ciência que lida e estuda as coisas através dos números. Eu vou lançar a pergunta direta para todos vocês e deixar à vontade que cada um se manifeste livremente sobre esse tema. Afinal de contas, o que são os números no seu entendimento? O que são os números no seu entendimento? Por gentileza, quem se aventura a falar primeiro? Posso me aventurar. Vamos lá, Rosa. Bom, boa noite a todos. Como consultora em numerologia cabalística, como eterna estudante dessa ciência, às vezes nós pensamos que a gente sabe um pouquinho e quando se depara não sabe nada. Mas, enfim, me preparando para esse momento, eu comecei a refletir um pouquinho sobre os números, uma coisa que eu deveria estar vindo fazendo, mas não, a gente pega livros, a gente pega apostilas, a gente estuda dos mapas e a gente vai estudando sempre aquilo ali, que é o material que a gente tem e está tudo certo. Mas aquele momento de parar, de refletir, de fazer uma meditação para isso, muito pouco eu fiz, eu confesso. Então, de ontem para cá, eu sentei, né, senti em mim, senti no meu corpo e comecei a escrever alguma coisa. Eu queria ler isso, peço licença para vocês para que eu possa ler, é breve, né? Para que daí vocês possam, para a gente dar continuidade, de repente, a gente viajar um pouquinho aí no que eu escrevi, é tudo muito simples, mas foi o que eu senti, que para mim é o que os números representam. Então, os números, eles carregam muitas informações contidas neles, ocultas. Na verdade, eles são a própria informação. Basta sabermos interpretá-los. Algumas pessoas se conectam e fazem referência a episódios na vida, no dia a dia, como as horas iguais, a numerologia da casa, né, os números das residências. Já outros interpretam pelo lado místico, esotérico, e está tudo certo. Mas tem também quem os fantasia e coloca crenças limitantes. Penso que somos bombardeados com diversas informações todos os dias ao longo do nosso dia. E para acessarmos, precisamos primeiro limpar o que não nos serve mais. Depois, querer acessar, querer receber essas informações. Em se tratando de números, eu penso que exige uma certa sensibilidade nossa para nos conectarmos à sua essência e aí interpretá-los, trazendo para a nossa vida, nosso autoconhecimento, no nosso dia a dia e para a nossa evolução. Eu acho que não podemos abrir as nossas caixinhas e simplesmente jogá-los, os números, lá dentro, com mais e mais informações, determinando que cada número é isso ou aquilo. Parei por aí. Muito bom, Rosa, excelente, excelente. Hoje, eu, me preparando para esse programa, eu fui fazer uma pesquisa, fazer uma viajada na internet para ver o que o pessoal anda escrevendo sobre os números, e também livros. E aí despejei em cima da minha mesa uma pilha de livros de numerologia que eu tenho e comecei a pesquisar, observar. E
é interessante quando nós passamos um certo tempo sem contato com certas coisas e depois nós voltamos a ter contato com elas, como nos impressiona a superficialidade dessas coisas. A superficialidade como são tratados os números e a simploriedade dessas colocações. Então, por exemplo, eu vi num livro de numerologia o autor escrever sobre o número 8, que é o número da coisificação. Número da coisificação e do materialismo, número 8. O que é isso? Coisificação, número 8. Outro, número 8 é o número da materialização. Aí o outro escreve assim, o número 8 representa uma afinidade com o materialismo, poder, sucesso. Existe um desejo inato de governar o mundo. E aí, sobre o número 9, representa as terminações, permite-nos ver que agarrar-nos ao passado pode nos manter presos, por isso é necessário e essencial evoluir. Coisas assim, só apenas alguns exemplos das barbaridades que se vê escrito sobre os números. E aí eu comecei a pesquisar por um outro lado, o lado do ocultismo, do esoterismo, o lado filosófico, das antigas escolas. Né? E aí eu me senti profundamente ignorante. O quanto nós ainda temos que estudar esses números, o quanto nós ainda temos que refletir sobre eles. Muito bem. Quem quer comentar a introdução da Rosa e falar um pouco dos seus números? Fique à vontade. Eu não vou chamar por nome, vou deixar que vocês se manifestem livremente aí, porque o programa é para ser descontraído mesmo. Fique à vontade, por favor. Eu vou lá, eu agora, seguindo a Rosinha aí, né? Texto ótimo, né, Rosa? Não esperava menos de você. E, realmente, a gente está muito atrasado, nós ainda não temos competência suficiente para entender toda a profundidade do significado de cada um dos números e, pior ainda, do significado da junção desses números, do que eles juntos podem fazer na nossa vida e na nossa personalidade, na nossa essência e no mundo que a gente vive, porque os números eles regem inclusive o mundo material. A matéria física ela é regida também por números. Não existe nada que não possa ser decodificado em número. A Helena Blavatsky já dizia que o número é a linguagem que Deus usou para construir o mundo. E eu acho que vou além disso. Os números são os nossos códigos de programação. E a gente está muito aquém de conseguir entendê-los. A gente mal consegue entender o código de programação de uma máquina que ainda é de 0 e 1, imagina de 2, 3, 4, 5 e 6. E essas máquinas que são codificadas com 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 somos nós. E nós não conseguimos entender ainda isso. Eu acho que, como nós ainda vivemos num mundo onde precisamos de polaridades para que o aprendizado aconteça, a gente acaba polarizando também os números, o que é normal. E aí acabam falando essas imensas besteiras que me deixam extremamente triste. Como é que pode chamar o número 8, que é o símbolo do universo, de um número materialista? É triste isso, dá uma tristeza profunda, é denegrir uma energia que é muito maior do que aquilo que a gente pode descrever, do que a gente pode explicar. Então, para mim, isso são os números, né? É uma coisa muito maior, está muito além da minha compreensão ainda.
Verdade, Josi. Quando nós nos remetemos a Pitágoras, Platão e outros daqueles grandes filósofos e sábios do passado, os seus legados são extraordinários sobre os números. Eu vi uma frase muito bacana hoje. As figuras geométricas simples e os números a elas associados são a cristalização do pensamento divino. Isso vem lá da época de Pitágoras, de Platão, daquele pessoal sábio daquela época. Quem mais quer se manifestar? Kátia, por favor. Eu gostaria de fazer uma analogia a partir desta mandala aqui. Imaginamos que essa mandala é o universo, né? Com toda a sua diversidade de formas, de cores, de texturas, né? Só que esse universo ele tem uma propriedade organizadora, né? Que harmoniza toda essa diversidade de uma forma que existem padrões aqui, né? Então, aqui tem um padrão, aqui tem outro, né? Os números, eu entendo que são esses padrões, que são arquétipos, né? Que são que dão essa propriedade organizadora do universo, são os números. Aqui está tudo bem harmonizado, né? Mas se eu pintasse um desses losangos verdes aqui de vermelho, já não teria mais essa harmonia, né? O que eu quero dizer com isso é que os números, eles têm energias e têm polaridades, mas positivas e negativas. Mas só quando nós estamos, vamos dizer assim, vulneráveis, vamos dizer que esse quadradinho, esse losango que eu pintei de vermelho, fosse uma vulnerabilidade minha. Então, isso vai produzir uma desarmonia nessa mandala, nesse todo aqui, não é? E, então, eu acho que não são os números que são nefastos, são as nossas vulnerabilidades emocionais e cognitivas que são nefastas. Porque daí a gente faz, quando a gente está vulnerável, a gente abre espaço para que energias negativas, né, que as polaridades negativas desse número se manifestem e colam na gente, né? Então, e aí a gente vai absorvendo toda essa energia negativa dos números. Eu não sei se eu me fiz entender, mas Sim, muito bem, muito boa a sua colocação. De fato, nós criamos as desarmonias e elas se manifestam de acordo com os números que estão naquele cenário onde nós desarmonizamos. Então, por exemplo, se eu tenho um cenário na minha vida, ou um cenário da minha personalidade, que é formada por aqueles números, e eu passo a atuar de maneira desarmônica, contrariando estas características que me são inatas, eu gero desarmonia. Então, manifesta-se um campo desarmônico de acordo com aqueles números, mas não é um número. Não é um número que é ruim, maléfico, nefasto. Eu gerei uma desarmonia, eu desarmonizei o ambiente, e como o ambiente é configurado por aqueles números, o padrão da desarmonia segue o padrão negativo desses números, né? Muito bem, muito obrigado pela sua colocação.
Obrigado pela complementação. Obrigado. Cristiane, por gentileza. Boa noite, pessoal. Eu sou a pessoa que trabalha com os códigos Grabovoi, né? E eu fico muito feliz de estar aqui no meio de vocês e ouvindo palavras e referências que vão de encontro com o que o código Grabovoi fala, né? Então, tiveram algumas colocações, por exemplo, da Rosa, falando da informação, que os números contêm muita informação, de energia, de frequência, e é exatamente esse mesmo conceito que existe no código Grabovoi. Mas eu ainda queria dizer o seguinte, né? O primeiro passo para tudo isso é a consciência que nós precisamos ter, a tomada de consciência para que as coisas aconteçam, né? Então, levar isso para o nosso pensamento e ter essa clareza para que as transformações, os desejos façam algum sentido e tragam, junto com o desejo, a emoção. E não simplesmente uma série numérica que tem um poder de alcançar alguma coisa e seja uma coisa assim tão material, tão fria. Não pode ser vista dessa maneira. Existe um envolvimento muito maior para que isso aconteça. É um processo. E esse processo ele começa internamente. Porque na nossa mente existe uma energia, e essa energia que cria a realidade, que nós estamos desejando, procurando, conquistando, né? E as séries numéricas do Grabovoi, agora, quando o professor Luiz falou sobre números maléficos, né? No conceito do Grabovoi, eu não posso ainda afirmar, eu pesquisei e estudei alguma coisa para entender isso, mas ela foi desenvolvida e criada com o objetivo de alcançar os nossos desejos. Então, nessas séries, nessas sequências já determinadas, constituídas, não existem sequências que não sejam para benevolência, que não seja para você conquistar aquilo que você quer e ser bem-sucedido. Essas informações que contém nos números, né, e quando agrupados nas séries numéricas, e que transmitem uma informação muito mais completa ao universo e que permite a materialização do nosso desejo, ela é muito poderosa, mas ela depende realmente de um processo interno, dessa internalização. Uma repetição simples disso, da boca para fora, até desacreditando, eu vou ser muito sincera, o código Grabovoi, ele não tem esse poder. O poder está dentro de cada um. É muito mais interno esse processo. Então, era essa contribuição que eu queria falar, sobre números, sequências, a vibração, sequência do número Grabovoi para trabalhar a seu favor, pela benevolência. Muito bom, Cristiane, muito oportuna e correta a sua colocação. De fato, os números são os elementos que nos foram dados para nós atuarmos na vida, no mundo, para criarmos, né? Os antigos egípcios, eles tinham uns conceitos muito interessantes sobre os números. Então, por exemplo, eles diziam: os números não são entidades nem abstrações, nem entidades em si mesmos. Eles são os nomes aplicados às funções e princípios sobre os quais o universo é criado e mantido. São possuidores de caráter singular em suas formas geométricas, a escrita, de modo que os iniciados no estudo da numerologia conseguem desvendar esses segredos da vida e de tudo através dos números, né? Então, eles são realmente a base de tudo. Toda a criação divina é uma criação com números, baseada em números. De acordo, André, por favor, sua vez. Completamente, Luiz. Nós viemos falando muito sobre os números serem as chaves, né, que abrem várias possibilidades. E como a Josi comentou sobre a interpretação da junção dos números, a Cristiane também comentou aqui sobre a sequência que é constituída dos números, né? Toda essa junção,
me vem aqui para fazer uma analogia, aquela chave mestra, chave Misha, não sei se vocês lembram disso, né? É a chave que abre todas as portas, não importa o que está na sua frente. Vá com coragem, né, para poder abrir, entrar nesse novo universo, que, na verdade, quando nós vamos falar dos números, nós não vamos falar apenas de numerologia. Nós estamos falando aqui de todos os tipos de possibilidade. Quando nós entramos para estudar numerologia, nós vamos falar de física quântica, nós vamos falar de metafísica, nós vamos falar de ciência, enfim. Os números nos proporcionam infinitas possibilidades. Então, por isso que eu fiz essa analogia aí de ser uma chave nicha, né? De ser uma chave mestra. E também aqui, agora, falando um pouco sobre o tema, que é se existem números e arcanos nefastos, né? Que foi comentado. Eu vejo muito uma questão, uma narrativa que é imposta, colocada pelos profissionais de numerologia, trazendo essa narrativa de que um número ou uma vibração ou algo é nefasto, é ruim. Eu acredito que é pela tendência do ego falar mais alto para que ele possa vender a solução, né? Então é melhor colocar medo, né? É mais fácil eu colocar medo do que eu encarar um processo mais longo de tentar conscientizar de como se utiliza um conhecimento, né? Para ajudar a si próprio, primeiramente, e depois poder ajudar o próximo, né? Então, eu acredito que essas pessoas receberam uma missão, mas no meio do caminho acabaram se tropeçando, e quem sabe aí, né, com a nossa ajuda, nosso acolhimento, consigamos trazer essas pessoas para ter um pouco mais de coerência, né, para tratar de um conhecimento, né, que é muito importante para nós todos, que é o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, que é esse conhecimento. Então, essa é a minha contribuição que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Ok, André, muitíssimo obrigado. De fato, alguns são, vamos dizer assim, espertos, né? Espalham o medo para depois não ter as soluções. E ou fazem, alguns por intenção real, né? E outros por pura ignorância. Porque nós sabemos também que tem muitos papagaios que simplesmente repetem o que os outros falaram e os outros, né? Então, isso é uma realidade, né? Milton, por gentileza, a sua vez. Bom, os números, realmente, tudo que foi colocado aí é perfeito. Sou facilitador em constelação familiar e dentro da psicogenealogia, né? Então, a gente tenta olhar para esses números também de uma forma, dentro da psicogenealogia, principalmente. Eu queria completar um pouquinho, não trazendo dentro da física quântica, como também o nosso colega falou, o pensamento aí cria uma realidade, né? O desejo, como a Cris falou, né? Ele atrai essa realidade e a fé realiza. Então, quando eu, como um cliente de astrólogo ou numerólogo, né? E eu uso uma outra frase também que cada um tem, né, de acordo com a sua necessidade, e vai em busca disso pelo autoconhecimento, e dentro desses números nefastos, e a forma como o terapeuta ou o astrólogo vai colocar esta situação, realmente, cada um tem, né, o profissional que merece, né, da forma da sua consciência. Então, quando eu abro, né, conforme Bert Hellinger fala da constelação, né, a gente inclui tudo que vem, né? E a numerologia, ela traz exatamente essa questão dos números, a energia de cada um. E quando eu, com as minhas crenças, com as minhas situações, eu vou lá e eu absorvo isso, eu acredito nisso, eu confio nessa situação, porque é uma energia que está vindo. E quando a outra colega fala, no meu ponto de vista, a questão, tem essa lacuna, esse processo nefasto, quando eu incluo essa situação e eu posso olhar de uma outra forma, aquela situação nefasta, eu posso transformar, transmutar. Eu acho que esse é o nível de consciência
de transferir ou até mesmo ressignificar esse número nefasto que as pessoas criam, né? Porque tem a dualidade, nós somos duo, né? Desde o princípio tudo é dualidade. E a forma como eu olho, então a forma como fui ensinado. Então acredito que da maneira como eu olho para uma situação, ela vai modificar a minha forma de vida, né? Então se eu olhar para um número e eu olhar para o processo nefasto, a minha vida vai ficar nefasta. Se eu olhar para o lado positivo dele, ele vai contribuir positivamente, né? Então é como, né, as pulseiras da Girl Boy, né, da Cris. Eu vou olhar para ele, vou mentalizar e vou mentalizar aquilo que eu desejo, e aquilo vai atrair. Então, o pensamento, ele cria a minha realidade, o desejo, ele vai atrair, minha fé sobre esse número, sobre a situação, vai realizar, né? Então, acho que seria essa a minha contribuição, de incluir tudo aquilo que existe, aquilo que é, né? Quando eu aceito aquilo que é, aquilo tudo pode ser modificado e ressignificado. Muito bom, Milton, verdade. A realidade é aquilo que nós interpretamos dela para nós, Exato. né? E nós interpretamos a realidade de acordo com os conteúdos que carregamos internamente, nossas crenças e essas coisas todas. Então, aquele que está contaminado por crenças negativistas, por maldades, ele vai ver a realidade sempre pelo lado negativo, primeiro. E é muito interessante isso que você colocou, Milton, porque tem se observado, e é uma questão que eu bato muito, né? A primeira tendência, e eu observo isso nos meus alunos, a primeira tendência é olhar sempre para o lado negativo daqueles números que representam questões negativas no mapa. Dívidas kármicas, lições kármicas, coisa tal. Há sempre uma tendência a olhar primeiro para essas coisas negativas. É um condicionamento do ser humano por eras e eras de negatividades, de crença no mal, essa coisa toda. Ressignificar isso é um processo difícil, exige muita vontade, determinação, força de vontade mesmo, né? Para mudar esse nosso olhar sobre a realidade, né? Obrigado, Milton. Você quer complementar? E isso vem dos nossos ancestrais, né, das dores, né, as crianças que a gente vai lá, é muito difícil. Hoje já tem a psicologia positiva, né, que realça o valor da criança, realça o valor do ser humano, né, então vem, como tu falaste, nós temos a programação de colocar tudo no nosso inconsciente, aquilo que dói, aquilo que nos machuca, então a gente vai sempre olhar mais para o negativo, né. Então, é perfeito. Quando a gente olha para esse ângulo maior, né, pela amplitude, e aí a dualidade se une, né? Eu consigo olhar para os dois e unir eles dentro de mim. Gratidão. Obrigado, Milton. Cris. Não sei se eu vou falar novidade, talvez eu repita o que vários de vocês, boa noite primeiro, o que vários de vocês já disseram. E o Milton falou uma coisa extremamente interessante, que cada um vai atrair o profissional que pede, né? Que merece. Que merece. É isso mesmo, né? Nossos ouvidos estão prontos para o mestre. E vamos atrair o mestre que os nossos ouvidos estão precisando. É a nossa busca mesmo. Não tem como fugir. E nós estamos subindo uma espiral, né? A gente pode dar a primeira volta, parar, mas a gente não volta, não. A gente está nessa espiral. Em relação aos números, né? Eu já escutei muito arcanos nefastos, arcanos maléficos, arcanos perversos, e eu penso muito, quem é nefasto? Quem é maléfico? Quem é perverso? É quem está neste plano aqui agora, ou é a criação do universo, a criação pura, a substância que criou, que moldou o universo? Já diziam antigos, Deus é o grande geômetra, né? Então, se
tudo é feito geometricamente, se tudo é visto em números, como um número pode ser ruim? Como um arcano pode ser ruim? Se essa substância má, essa qualidade do que é mal, do que é perverso, do que é maléfico, está em mim. E sou eu que vou manifestar isso. Conhecer os números. Conhecer os números é algo que nós vamos fazer a vida toda, né? Porque nós vamos perceber a ciranda que nós carregamos desses números, porque cada um de nós traz uma ciranda diferente de números. Nós vamos perceber as vibrações diárias, universais, pessoais, como elas nos afetam e como elas nos afetam diante das nossas atitudes. Porque se eu tiver uma atitude de aceitação e considerar esses números como meus professores, eu vou tirar o melhor proveito de tudo, dos dias ruins, dos dias em que eu não estou bem. Vai ser uma aula e eu vou me lapidar. Então, era isso que eu queria dizer. Muito bom, Cris, perfeitamente, né? Ora, se os números vieram de uma inteligência superior, chamemos essa inteligência infinita de Deus. Deus nada pode criar que não seja da sua própria natureza. Se é que podemos atribuir uma natureza a Deus, nós não conhecemos. Mas se é o supremo bem, ele não pode criar absolutamente nada que não seja a manifestação do bem. Então, os números, nós sabemos que eles estão na base de toda a criação, portanto, são o bem. Concorda, Rita, ou não? Concordo em gênero, número e grau, e você prolixa também. Porque desde quando o mundo é mundo e o ser humano existe, foi programado, não se sabe quando, e tornou-se necessário uma linguagem universal e simbólica que tomou essa forma que usamos hoje, chamada de números, essas fórmulas simbólicas que tem muita relação também com a geometria. Como é que a gente pode pensar se não for apenas pelo processo de aprendizagem? Porque uma prova dessa linguagem universal, se veio com a evolução humana, é porque ela faz parte da psique humana. Ela faz parte de uma civilização de povos que foi evoluindo e estamos aqui com essa linguagem universal. Então, está presente no nosso comportamento, nas nossas atitudes, portanto, nas nossas aprendizagens. Então, é como a colega falou no encontro passado. Como é que eu posso dizer, por exemplo, que o 5 é antagônico do 4? Graças a Deus, o 5 tem que estar em sintonia com o 4, senão ele seria o quê? Moraríamos na Lua? É aquele que aterra o 5. O 4 é aquele que estrutura, diz, calma, um pouquinho, não é bem por aí, não. A gente precisa organizar as coisas para botar tudo em ordem e você poder voar quando você quiser. Então, os números, eles conversam de uma forma bem rítmica, harmônica. E nós, numerólogos, nós sentimos isso. Eu, por exemplo, sou numeróloga, quero ser, sou, e quero levar o resto da minha vida como profissional em numerologia e tarô, mas eu ainda estou na sala de aula. E eu sempre falo isso, porque quando eu pergunto na sala de aula, o número que representa o seu momento, a sua alegria, eles trazem datas que representam o nascimento dele, o aniversário da mãe, o aniversário do pai, o aniversário do cachorrinho, que agora mais do que muito mais que antes, agora são os aniversários dos cachorros, dos gatos, dos cavalos. É um negócio impressionante. Então, como não pensar que o número é uma vibração energética real e divina? Não consigo ver de outra forma.
Muito bem, Rita, muito obrigado. Realmente, os números são uma linguagem universal e simbólica, através das formas escritas, aprimoradas, claro, da maneira como nós escrevemos eles hoje. Eles são símbolos, eles são chaves, chaves que dão acesso a arcanos, pacotes de informações, ou arcas guardadoras de informações. Os números são também modelos arquetípicos, né, que se refletem na nossa vida, em comportamentos, em atitudes e tudo mais, né? Então, são realmente essas chaves do conhecimento e essa linguagem universal, né? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Helena, quem não falou ainda? Clari, Adelson, Elton, Sandra, por favor, fique à vontade. Só para complementar o que já foi falado, né, ou até para concordar, eu não vejo os números como nefastos, antagônicos. Nós estamos aqui, né, para evoluir. Então, a única coisa que eu vejo é que são as nossas escolhas. As escolhas que fazemos é que, por vezes, criam esse simbolismo de números que não se combinam e que podem nos trazer algum malefício. Nós estamos aqui para evoluir, então existem momentos que, através das escolhas que nós fazemos, vamos ter momentos difíceis, mas os números não, para mim não existem números nefastos. Muito bem, Sandra, obrigado. Josi? É só para pegar um gancho que a Rita deixou, né? Primeiro, energia é energia, ela não tem polaridade, ela chega para a gente, quem polariza somos nós, é o ser humano que faz a polarização. E essa coisa do antagonismo, ou de um número ser nefasto ou não ser propício ao outro, o que seria se 4 e 5 não pudessem conversar, como é que nós teríamos um 9? Isso aí. Pois é, né, Josi? Pois é. Os números não brigam entre si. Quem briga somos nós. Quem tem conflito somos nós. Mais alguém? Por favor, fique à vontade. Eu só queria complementar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu não estava falando da mandala, né? Que eu queria dizer assim que os números eles têm um efeito encadeante no universo. E se eles têm um efeito encadeante no universo, obviamente eles não podem ser nefastos, não é? Senão... Evidente. Eles formam uma cadeia organizada de tudo. Tudo é criado através desse encadeamento dos números, né? Sejam eles mensurando, dimensionando as coisas, sejam eles dando significados às coisas. Portanto, eles são os quantificadores e também os qualificadores de tudo, através dos quais, através desses elementos qualificadores, nós fazemos a leitura de tudo, a leitura dos significados de tudo, né? Pessoal, e essa iniciativa da gente de poder falar para o mundo, esse cuidado que a gente tem quando um consulente chega para a gente para fazer o mapa numerológico pessoal, e eu fiz isso quando eu estudei na minha primeira escola, de falar sobre esses números nefastos. Imagine, se eu, quando peguei o meu mapa, me assustei com aquilo e foi difícil para mim administrar aquela realidade que foi passada para mim, por isso que eu busquei mais, imagine para outros que não têm afinidade em conhecer a mim, e sim
por curiosidade ou por tentar melhorar a vida por um caminho ou por outro e procurando numerologia. Quer dizer, a nossa tamanha responsabilidade de receber uma pessoa dessa, que geralmente ela já vem por demandas, carências, alguma coisa está dando errado, né? Ninguém veio. Por exemplo, eu nunca peguei um consulente que está tudo ótimo comigo. Sempre vem com uma questão. E receber uma leitura, que às vezes não é feito um link entre os números, como eles se comunicam. E o que de proveito, aquela vibração que está ali, o que você pode tirar o melhor dela para a sua vida. Tudo como um processo de aprendizagem e não de castigo, como é passado. Perfeito, perfeitamente. Elton. Isso, Bom, agora boa sim. noite. Primeiramente, eu entrei para participar da segunda gravação, me atrasei aí e até agradeço por me aceitarem ainda, tá? Bom, eu estou um pouco por fora, mas como eu sabia do assunto e pelo pouco que eu ouvi aí, então são os números, digamos assim, que mais difíceis, né? O que eu penso sobre os números nefastos? Primeiramente, eu vou fazer que nem aquela história da escolinha do professor Raimundo, eu vou começar a elogiar um pouco o professor aqui, ó. Antes de eu fazer a formação aqui com o Luiz, eu olhava algumas coisas bem superficial, achava que eu já estava me tornando numerólogo, e na verdade eu estava brincando. Aí eu achava que existia nome ruim, eu achava que existia nomes horríveis, nomes mais ou menos, nomes bons, e números bons. E nomes mais ainda. E a partir de quando eu comecei a entrar na escola do Luiz e fazer todas as aulas, e comecei a ter um outro entendimento. Minha visão mudou muito, assim como acho que de todos vocês. O que eu penso sobre os números nefastos? Eu acho que eles existem sim, mas calma lá, como que eu vejo assim, ó. Tem alguns números que todos veem que são um pouco mais difíceis. Mas o difícil, ou o médio, ou fácil, quem vai dar esse norte vai ser nós. Nós, como numerólogos, para orientar as pessoas e as pessoas acatar a nossa orientação. Sabe aquela coisa assim, ó, queria você ver um amigo, por exemplo. Tem gente que vê uma pessoa e acha um monte de defeito naquela pessoa. Mas aí você começa a ver por um outro lado, só um pouquinho. Essa pessoa, ela tem realmente, ele é complicado, ele tem problemas psicológicos, mas ele tem uma coisa boa nele ainda. Então, vamos focar naquela... Se tiver uma coisa boa, vamos focar naquela. E essa pode se tornar muito grandiosa. Então, assim que eu vejo, a gente dizer assim que não existe os números, também é meio, sabe, eu vejo assim que tem os números que são mais difíceis realmente, que ele propõe aprendizado, um monte de coisa que ele não está ali por acaso. Mas como a gente, é que nem você segurar carregar uma pedra, uma carga, depende como você vai carregar essa pedra. A mesma pedra que pesa 100 quilos, se você for uma pessoa que só reclama da vida, está no lado negativo do negócio, aquela pedra vai se tornar mais que isso, vai se tornar 1000 quilos. Agora, se você está preparado, você está forte, você vai levar aquela pedra com uma mão. Então, eu vejo que o número nefasto é isso. É você que vai dar o valor para ele. Ele é realmente isso que muitos pregam? Ou ele não é tudo isso? Eu mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo para mim, da minha vida. Eu tenho no meu triângulo o 999, tá? A sequência 999. Quando eu entendi o que era o 999, meu Deus, eu só vou perder coisa, não vou ganhar nada, vai ser uma tragédia a minha vida. E aí, quando uma amiga minha me disse, até foi antes de eu fazer a formação com o Luiz, sabe, só um pouquinho, Elton, mas tem uma situação assim, ó. Se você der um valor muito grande para essa sequência, você está se entregando para ela. Você está se abaixando para ela. Agora, se você não dar importância, tipo, olha, sequência, você está aí? Ok, fique aí. Mas eu não estou nem aí para ti. Eu sou muito mais eu sou muito mais forte. Eu que traço realmente como vai ser o destino da minha vida. Eu sou dono da minha vida, sou dono do meu destino. Tranquilo. E a partir daquele momento, realmente a minha vida começou a mudar.
Ou seja, eu deixei aquela sequência, eu nem dei importância para ela, não me incomodei com ela, fiz amizade com ela e ok, segui a minha vida. Então eu vejo que o número nefasto, ele dizer que ele não existe, ele existe. É como se fosse uma pedra no sapato, mas sempre qualquer número vai ter um lado positivo. Vamos focar nesse lado bom, esse lado positivo que a gente tira proveito mesmo assim deles. Muito bem. Na verdade, Elton, não é o número que é nefasto. O número indica uma situação de aprendizado, de resolução ou de regeneração um pouco mais difícil. Então, você citou as sequências numéricas, né? Elas são um verdadeiro terrorismo feito por alguns numerólogos, né? E, na verdade, são apenas padrões que indicam determinadas habilidades que nós precisamos desenvolver para superar eventuais dificuldades. Então, não são os números que são ruins ou nefastos, eles indicam uma situação que você precisa focar a sua atenção, desenvolver habilidades, superar limitações, etc. O mesmo ocorre, por exemplo, com as dívidas kármicas, né? É outro ponto que muita gente faz terrorismo em cima disso, né? Mas são aqueles 4 números, 13, 14, 16 e 19, que são nefastos, maléficos, ruins? Não, não são. Eles apenas indicam situações, padrões que nós trazemos de nossos atos passados e que precisamos regenerar. E nós sabemos que esses padrões não são agradáveis, né? Então, não é um número, não adianta eu jogar a responsabilidade, culpar um número, dizer que o número causou isso em mim. Não, o número está espelhando um padrão que existe em mim. Portanto, o mal está em mim, não no número. O número, ele sempre, depende da posição que ele vai aparecer no mapa, ele vai indicar uma oportunidade de aprendizado, de resolução, de regeneração, de progresso, de prosperidade, de evolução espiritual. Ele vai indicar essas questões. E ele não vai distinguir, ele não vai esconder aquilo que é ruim. Aquele padrão ruim que eu trago em mim, aquele padrão desarmônico que eu gerei e que eu trouxe em mim nessa personalidade atual para ser regenerado, o número vai mostrar. Só isso, ele vai mostrar, ele vai dizer, olha, você tem isso aí, ó. Mas não me culpe a mim, não sou eu, não fui eu que criei, eu estou só te mostrando, eu sou o espelho, né? Todos os padrões estão em nós. Né? Só complementando, Luiz, assim, ó, os números, como eu disse, sempre tem um aprendizado. Veja bem, às vezes, assim, um exemplo a gente quer para os nossos filhos, facilidade. Imagina você ter um filho hoje, todo mundo quer, lógico, eu também faço, tento facilitar a vida para eles. Mas você imagina um filho da gente que só tenha números, digamos assim, fáceis. Só moleza, mamão com açúcar. Que ser humano essa pessoa vai se tornar? Sendo que ele não vai ter uma dificuldade, um desafio. Então, esses números, eles propõem, sim, aprendizados, desafios, né? Você fica mais forte com muitos deles, como qualquer coisa na vida. Você passa, às vezes, por uma tempestade e depois vem o dia de sol. E com isso você aprende muito. Então, é importante ter esses números, eles fazem parte da vida da gente. Por algum motivo eles estão ali, não é à toa que eles estão ali na nossa vida, né? Sim, eles estão mostrando as nossas necessidades e as nossas oportunidades, né? Exatamente. Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, eles apenas estão revelando, mas eles não foram eles que criaram. Nós criamos e eles revelam. Muito bem, nós temos ainda alguns minutos. Quem não se manifestou ainda e quer aproveitar a oportunidade, por favor. Posso falar? Claro, Okay. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Em relação, então, diante de tudo que foi dito até o momento, né, faço a minha pequena contribuição, então. Eu penso que temos que ter a consciência de que não existe uma mágica, e sim uma energia. E, na verdade, em torno de toda uma grande energia, né? Que vem do cosmos, enfim, né? Diante das tuas crenças, daquilo que você acredita.
E também penso muito que a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, os números, nós vivenciamos ele todos os dias. Mas não é só os números. Os números são uma energia, nós somos uma outra energia. Então, cada um faz a sua parte. O que eu quero dizer com isso? Em direção ao conhecimento verdadeiro dos números de forma geral, né? E não só olhar a questão entre o bem e o mal. O que me faz bem esse número? O que me faz mal esse número? Né? O que ele traz consigo? E sim, a gente deveria olhar um pouco mais para a questão do equilíbrio, né? Dentro desse jogo do bem e o mal. Eu sempre ouvi falar que o número 7 era um número de muito azar. E na época, sem muito conhecimento, eu nunca acreditei muito nisto. Porque, como foi comentado aqui, os números são a base da existência. Vamos ver então essa existência como um todo. Então, não acredito muito nessa palavra azar. E sim, olhar para as polaridades diante disso e ver realmente o equilíbrio, né? Eu sou astróloga, então tanto a numerologia quanto a astrologia trabalha com os números. Então, quando as pessoas também escutam falar no planeta Plutão, elas já começam a entrar em desespero, né? Como algumas pessoas ouvem falar em alguns números e que aquilo vai trazer malefícios para a sua vida, né? Mediante a isso, então, só finalizando, a palavra para mim chave é equilíbrio. Não sei se me fiz entender. Sim, perfeitamente, Clary. Obrigado pela sua contribuição. De fato, é o equilíbrio, buscar o equilíbrio dos números. Eles estabelecem os cenários da nossa vida e cabe a nós nos harmonizarmos com esse cenário e mantermos o equilíbrio das coisas. Então, tudo flui legal, né? É interessante observar, né, como esse mapa numerológico que nós geramos pela numerologia cabalística, ele tem uma precisão espantosa, vamos dizer assim, né? E quando você se alinha com aqueles números, em harmonia com eles, atuando no equilíbrio sobre aquele traçado da sua vida, isso eu falo por experiência própria e por todos esses anos de trabalho com a numerologia, desde 2006 que eu trabalho com numerologia cabalística, portanto, lá se vão já alguns anos, né? É impressionante como tudo o que você precisa para desenvolver o seu plano de vida, o seu progresso, a sua evolução, está às margens desse caminho traçado pelos números. Isso é uma coisa impressionante. Né? Nós aprendemos que a vida é luta, então nós somos lutadores. Costumamos até dizer assim, matar um leão por dia. Hoje eu vou à luta, mais um dia de luta. Isso é um absurdo tão grande, e gera tanta desarmonia, tanto desequilíbrio na nossa vida, essa mentalidade. O ser humano não tem noção do estrago que está fazendo para si mesmo e para os outros, né? Porque desarmoniza tudo. A vida não é luta. A vida é um fluir da consciência. A vida é um movimento constante da consciência evoluindo, se expandindo. A vida tem um plano para nós. Pode chamar essa vida de Deus, como você quiser, não importa. Eu uso sempre o termo vida, né? Não existe luta, existe harmonia. Toda desarmonia, todas as dificuldades que nós temos, doenças, acidentes, perdas, são resultados das nossas encrencas, das nossas desarmonias, dos desequilíbrios que nós geramos. Né? Quando nós estamos em harmonia com a natureza, tudo flui, a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, financeira, tudo flui. E tudo que nós precisamos está logo ali,
numa banca à beira da estrada, esperando, no momento certo que nós precisamos, nós passamos por ali, pegamos aquela ferramenta e prosseguimos a nossa jornada. É assim que funciona a coisa, né? Tem mais alguém que quer falar? Helena, você não se manifestou, você quer falar alguma coisa? Tudo certo, só concordando. É Tudo isso certo, mesmo. só concordando. Muito bem. Com certeza. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que se dispuseram a estar aqui nesta noite de quinta-feira, 14 de abril de 2022, véspera de Sexta-feira Santa, véspera de feriado, e nós aqui falando sobre os números, né? Creio que desse nosso bate-papo descontraído aqui, surgiram aprendizados para todos nós, pelo menos uma conscientização. Vamos passar a amar mais os números. Eu tenho me empenhado muito no estudo e nas reflexões sobre os números. Eu tenho orientado muito os meus alunos a fazer o seguinte: estudar os números não é somente ler literaturas, memorizar literaturas. Os números têm algo para nos falar, nós precisamos nos entender com eles, nós precisamos conversar com eles. Isso pode parecer loucura? Bom, se alguém pensa que é loucura, fica para lá. Mas eu tenho observado o seguinte: quando nós olhamos para um número, a sua forma geométrica nos revela o que ele é e o que ele tem em si guardado de segredos, de mistérios para nos revelar. Então, vamos ser um pouquinho mais loucos. Pergunte para o número. Cada dia você pega um número para seu companheiro, convida ele a acompanhar você durante todo o dia e vai conversando com ele, vai dialogando mentalmente. Quando você está andando na rua, no trabalho, antes de dormir, conversa: olha, agora eu vou dormir, mas eu vou continuar aí com você no nosso aprendizado, 24 horas com você, meu querido número. Se vocês fizerem isso, vocês vão se surpreender com as revelações intuitivas que virão através dessas chaves que são os símbolos geométricos dos números. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo APNC com você. Numerologia cabalística com você. Eu quero ver a gravação disso. Ninguém fez oh meu Deus. André disse que ia fazer.